Falar que Game of Thrones é a série mais popular, de maior sucesso, mais queridinha mundo afora é chover no molhado. A série tem milhões e milhões e milhões de espectadores mundo afora. Consegue fazer a galera se reunir domingo à noite para comer uma pipoca, tomar um refri, uma ceva e assistir a série todo mundo junto. O pessoal grava reação do que acontece nos episódios e joga no YouTube. E, na verdade, no vídeo de hoje eu quero discutir, eu quero analisar um pouco do porquê Game of Thrones é esse sucesso todo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e vamos falar pela primeira vez aqui no Refúgio sobre Game of Thrones. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que até, sei lá, um mês, 2 meses atrás eu não assistia Game of Thrones. Sim, me julgue, eu não assistia Game of Thrones. Muita gente me recomendava, falava, Lucas, assiste. Por algum motivo que nem eu mesmo compreendo, eu não ia muito na onda, eu não assistia, eu meio que falava, série modinha e tal. De umas 3 semanas pra cá, eu tenho assistido a série, tô maratonando, tô indo pra 4ª temporada. Muitos de vocês provavelmente entendem da série melhor do que eu, mas eu não vou analisar, digamos assim, a história ou coisa do tipo mais profundo, né? Eu vou, na verdade, pegar os aspectos que eu observei assistindo aos últimos episódios, assistindo as primeiras 3 temporadas, do porquê Game of Thrones é esse sucesso, por que ele conseguiu, essa série conseguiu cativar tanta gente aí ao redor do mundo, e eu encontrei 8 razões para isso. Só lembrando que a série de TV produzida pela HBO é uma adaptação da série de livros do George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire. Inclusive, o criador, o George R.R. Martin, tá bem envolvido com a série também, ele ajuda a escrever alguns episódios, ele é meio que consultado ali para a direção da série, porque, como muitos de vocês devem saber, ele nem terminou de escrever os livros ainda. A gente também não pode deixar de mencionar o David Benioff e o D.B. Weiss, que são os responsáveis pela adaptação dos livros para a série de TV, e sem esses caras, né, a série não seria esse fenômeno todo. Bem, o primeiro motivo de Game of Thrones ser esse sucesso todo é o orçamento da série, a produção, que é extremamente bem realizada. Só para vocês terem uma ideia, na 6ª temporada, cada episódio custou cerca de 10 milhões de dólares, o que para uma série é uma fortuna. Então, tiveram 10 episódios a temporada e foram mais de 100 milhões de dólares gastos na 6ª temporada. A 7ª temporada teve mais ou menos isso, lembrando que a 7ª teve apenas 7 episódios. A gente nota esse cuidado, esse valor que eles dão para a produção no figurino, na ambientação, nos efeitos especiais, na direção, no elenco, que é maravilhoso. Então eles gastam uma grana muito alta para deixar aquilo com uma qualidade excelente. E o segundo motivo da nossa lista, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes para o sucesso de Game of Thrones, são os personagens, a complexidade e o carisma de cada personagem, né? 95% dos personagens dessa série são muito bem desenvolvidos, muito atraentes e conquista o público para depois acabar morrendo de certa forma. A gente tem o Tyrion, a gente tem o Jon Snow, a Arya, o Jaime, cara, a Daenerys também, né, que é a queridinha de muita gente. Então é aquela coisa, né, um personagem em um episódio ele pode estar de um lado da história com uma certa reação, pode ser um cara bonzinho, e em outro episódio a mesa vira, esse cara passa para outro lado, começa a ter reações completamente diferentes, ou seja, são personagens imprevisíveis e é algo que conquista muito o coração do público. Falando sobre os personagens, o terceiro motivo é a imprevisibilidade. Isso mesmo, não dá para você adivinhar o que vai acontecer na maioria das vezes em Game of Thrones. Claro,
Se você leu lá os primeiros 5 livros e, né, já tem uma ideia, provavelmente você já sabia de várias coisas que aconteceram no decorrer da série. Mas, por exemplo, um cara leigo como eu, que estava assistindo a série, eu não tinha muita ideia do que ia acontecer e pá, choque, aconteceu e eu falei, uou, né, por mais spoilers que eu já tenha tomado de Game of Thrones no decorrer de todos esses anos que eu não assisti, eu ainda fui pego de surpresa em vários momentos. O personagem tava ali vivinho, pá, morreu. Ah, caramba, cara. Então, e isso aí é uma coisa que ajuda muito a atiçar a curiosidade, né? A gente sempre fica com aquele sentimento de agonia, o que vai acontecer em seguida, e sem sombra de dúvidas é algo muito bacana. E o quarto motivo, na verdade, também tá ligado aos 2 últimos motivos, porque é o roteiro inteligentíssimo, esperto, que não chama o público de burro, né? Os diálogos são muito bem desenvolvidos, as falas dos personagens, né? Tem falas assim que a gente fala, a gente fica pensando, e são diálogos que remetem a várias coisas, né? Você não sabe as intenções dos personagens, isso deixa a gente na dúvida. E a série, ela flui muito bem, ela não tem muita barriga, como a maioria das séries, por exemplo, The Walking Dead, né? Não vamos citar muito aí, para não causar muita polêmica, mas a série, ela é fluida de uma maneira quase que impecável, graças ao roteiro muito bem escrito, muito inteligente, que é outro motivo que chama muita atenção. Afinal, quando eu falei lá dos personagens, o roteiro também é o responsável por construir personagens, destruir esses personagens e reconstruir esses personagens de maneira brilhante, que faz com que a gente ame essa série. E o quinto motivo é em relação ao universo criado pelo George R.R. Martin. Universo medieval a gente já viu em várias outras histórias por aí, mas essa questão das casas, né, dos Lannisters, dos Starks, dos Targaryens e todas as outras casas, essa guerra pelo poder, a ambição, a traição, todos esses, mais uma vez, personagens interessantíssimos, os lugares marcantes, as criaturas, uma mais bizarra e mais curiosa do que a outra. Sem contar a cultura social que essa série acabou criando, né? Esse universo que o George R.R. Martin criou, que foi capaz de convencer, de atrair pessoas até que não gostam muito de temas medievais. Mas, cara, convenhamos, tem coisa mais massa do que dragões, espadas e guerras. E o sexto motivo são inclusive os inúmeros debates sociais que a série promove. Não é porque é uma série sobre capa e espada na época medieval que ela não traz vários assuntos atuais, contemporâneos, que serve para muita gente, inclusive para o nosso Brasil aqui. Afinal, trata de política, poder, ambição, traição, muita violência e outros assuntos mais sensíveis como incesto, sexo, né, entre outras coisas, e faz a gente discutir, refletir sobre essas coisas, como são coisas arcaicas que aconteceram há séculos e séculos atrás e que hoje em dia acontece muito, o preconceito, né, a soberba de algumas pessoas, a indiferença de famílias ricas com pessoas que são pobres, que não têm tantas condições e que essas pessoas ricas se acham de alguma maneira superiores às pessoas pobres. A gente vê isso muito na série e a gente vê isso muito atualmente. Então é brilhante como a série ela imprime, mesmo em um tempo arcaico, coisas que acontecem aos montes hoje em dia. O penúltimo motivo para o sucesso de Game of Thrones é o choque, é a coragem da série de não se preocupar muito em não vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai desagradar o público, vamos tentar arrastar mais um pouco, aí a série começa a ficar lenta demais. Não, a gente, pelo menos até onde eu tô ali, chegando na 4ª temporada, isso praticamente não aconteceu. A série é rápida, ela impressiona o tempo todo e é extremamente corajosa, né? Inclusive o fato da série ser imprevisível, como eu mencionei alguns motivos atrás, é muito essa questão da série ter culhões, dos roteiristas querer dar um tapa na nossa cara a cada episódio, a cada temporada. Então
que a gente tenha mais séries no futuro com a coragem que Game of Thrones tem. O oitavo e último motivo da lista é um motivo mais pessoal. Talvez não aconteça com vocês, mas quando eu tô assistindo Game of Thrones, ela muitas vezes me remete a outros filmes e séries espetaculares que eu já assisti. Por exemplo, a ambientação, né, aquela questão medieval, automaticamente muitas vezes me lembrou Senhor dos Anéis, quando os personagens estão caminhando pelas florestas, na hora das guerras e tal. Obviamente, Senhor dos Anéis é muito mais brando, muito mais aquele conto de fadas, um conto de fadas que eu sou apaixonado e que essa vibe medieval me lembra muito em Game of Thrones. Agora a violência, né, essas questões mais sérias, me lembra algumas coisas como Breaking Bad, Os Sopranos, que são séries que lidam mais com esse estudo de personagem, de pessoas que têm que se adaptar ao ambiente de maneira violenta para conseguir conquistar o poder. Sem contar que todo esse cuidado com o roteiro, ele me lembra muito essas duas séries também, Breaking Bad e Os Sopranos. Inclusive, se você ainda não assistiu, assista essas séries, pelo amor de Deus. Então os roteiristas, os produtores sempre querem entregar algo excelente, entregar algo memorável. E na minha opinião, hoje que estou assistindo, nem terminei Game of Thrones, nem alcancei a 7ª temporada ainda, já acho que a série tá no hall aí das 4, 5 melhores séries da história. Então tá aí, eu confesso, Game of Thrones calou a minha boca. Hoje em dia eu não vejo a hora de chegar em casa depois do trabalho e assistir Game of Thrones. Realmente é uma série muito boa. Isso pode não ter acontecido com você, você tem todo o direito de não gostar da série. Então por isso eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham da série? Essa série é excelente mesmo, a gente pode considerar a série melhor da atualidade ou uma das séries mais influentes aí de todos os tempos. Quero saber a sua opinião, deixa aqui. Tenta não dar spoiler aí, porque eu quero ler todos os comentários e, né, pô, pelo amor de Deus, eu já ouvi spoiler pra caramba e eu quero curtir a série. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra mim, esses são os principais motivos que fazem Game of Thrones ser esse sucesso escandaloso aí pelo mundo afora. Então, tá aí a minha opinião. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações de vídeos e deixe aqui o seu like, que ajuda muito na divulgação dos vídeos aqui do Refúgio Cult. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais!